pela alienação. Uma coisa o Sérgio deixou muito claro lá, e assim, eu acho que levar coisa diferente disso para a Uni, para a ANS, talvez não mude absolutamente nada. Eles chegaram a deixar bem claro, doutora Sheila, lá que não interessa quantas direções mudem, para eles falam com a mesma entidade, que é a Unimed. E o que eles estão vendo é que no processo administrativo, a respeito da última direção fiscal, principalmente nas últimas duas, o que eles veem é um declínio, né? Eles veem a questão do prejuízo financeiro aumentando. O que eles querem ver é medidas de austeridade implementadas que eles possam verificar que é uma curva subindo para o positivo. Isso vai ser apresentado. Então, essa curva já é visível. Okay. Porque a base lá para a INS é de outubro, setembro para outubro. Então nós vamos levar uma imagem já de dezembro, em que, embora tenha havido essa destruição da diretoria anterior e essa interinidade, a curva começa a mudar. A parábola começa a ficar crescente. Uma coisa que não se informa lá é o seguinte: eles fizeram uma reclamação também bastante importante, uma coisa que nós temos bastante cuidado, que é com relação ao diretor fiscal. E eles disseram que estavam tentando dar bypass no diretor fiscal e não prestar informações a ele. Como é que está a relação de vocês com o diretor fiscal? Olha, dessa gestão atual agora, o diretor fiscal tem obtido todas as informações pedidas. Acho que a gente vai ter que fazer uma reunião com o diretor fiscal em si, Sheila, para responder. Não há nenhum problema em relação a isso. Tá, isso é uma questão que a gente não vai deixar de fazer. Até tem uma advogada lá, a doutora Sheila, ela trata diretamente com ele. Ele chama ela na sala dele, ele tem uma sala própria dentro da Unimed, e chama a hora que ele quer a doutora Sheila e trata diretamente com ela e ela leva a documentação para ele. Eles fizeram uma observação importante, que tudo quanto é passo agora dado em nossa preocupação de novo com o usuário, tem que comunicar imediatamente ao diretor fiscal, porque isso implica em resultados lá no processo. Sim. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção era com relação aos processos administrativos em si. Vocês já tomaram pé dos processos administrativos eletrônicos da ANS lá? Sim, existe uma advogada, tanto a doutora Sheila quanto a doutora Ana, elas têm um contato, têm a representação da Unimed de Manaus nesses processos. E elas estão fazendo relatórios do que está acontecendo, não só de NIPs, né, e as NIPs que viraram multas, como também dos processos de direção fiscal, pedindo cópia, etc. Ok. Uma coisa que ficou faltando informação lá e ficou parecendo como um problema de má gestão genericamente, é que não se tem um motivo dos problemas financeiros que levaram a Unimed onde está. Uma das coisas que nós identificamos, a doutora Sheila inclusive tomou pé disso daqui, ela inclusive comunica a existência de um processo no Ministério Público Federal a respeito das situações referentes à má gestão, inclusive uma gestão criminosa de recursos. Nós sabemos, inclusive, da existência de um processo criminal que foi aberto na delegacia lá da circunscrição e que já foi comunicado, inclusive, aqui até o Ministério Público Estadual sobre isso. Como é que vocês estão a par dessas informações? Esse processo, além de ter sido descoberto internamente, foi a Unimed que fez a denúncia para a delegacia, tá? Não só a delegacia que representou pela prisão dos envolvidos, dos funcionários envolvidos, como também o Ministério Público já denunciou e a denúncia foi recebida semana passada pelo juiz responsável pelo caso. Então a denúncia já foi recebida, os funcionários são formalmente denunciados, os ex-funcionários, no caso, nenhum mais está na Unimed. Alguém de direção? Não. Nenhum é de direção? Um era o gerente financeiro, tá? Que tinha o seu token e foi denunciado por conta disso. E a fraude, basicamente... Olá, bom dia. Doutora Kátia, Kátia, tudo bom? Tudo bem, doutora? O modus operandi era muito simples, por assim dizer, por isso foi descoberto. Ele ia lá no sistema dos cadastros bancários dos fornecedores e colocava lá, por exemplo, pagamento ao Jaime Pereira Júnior. Era um pagamento devido ao Jaime Pereira Júnior. Conta do Jaime Pereira Júnior, Jesus Pinheiro, CPF tal. Então, na hora que a direção ia colocar lá, autorizar o pagamento no sistema, ele clicava Jaime Pereira Júnior, mas o dinheiro ia para uma outra conta. Então, o espelho que aparecia, o espelho do banco, era o correto, o nome era o correto. Os dados bancários que vinham por trás daquele espelho, que não apareciam, é que eram errados. Então, foi feita uma busca no sistema, foi verificado realmente foi trocado no sistema os dados bancários dos verdadeiros credores da Unimed. Mas isso aí não sabe quanto é que isso representa do prejuízo financeiro? Em torno de 6 milhões. 6 milhões, então isso não chega nem próximo dos 200 milhões. Não. Tá. Então, assim, de novo, para a gente ainda se considera muita informação a respeito da questão da auditoria. Isso para a gente é crucial.
E qual é a proposta da direção a respeito disso? Aqui a gente ouviu o quadro aqui, mas a proposta é só mostrar para a ANS que tem um novo caminho? Não, tudo? a diretoria, inclusive a pauta as propostas de eleição foram bem definidas, né, por cooperado. A redução de gastos, austeridade, controle maior dos processos internos, tanto de financeiros quanto de auditorias e de assistência, negociação com os credores assistenciais. Essa negociação, inclusive, ela já está acontecendo e com bastante êxito, tanto na questão de prazos de pagamento quanto de redução de dívida, reduzindo dívidas da ordem de 30% a 50%, né, dessa dívida assistencial com hospitais, clínicas. Então, a Hansa tinha anunciado para a gente nas últimas reuniões, inclusive frisou isso na reunião da ANS, a respeito da repactuação de débitos com fornecedores. E vocês estão incorporando essas atuações? Sim. Isso, inclusive, iniciou com a Unimed do Brasil, com o representante da Unimed do Brasil, começou essas renegociações com a rede. E isso teve curso durante a interinidade e principalmente agora, com a nova gestão. Então isso vai implicar um impacto positivo na ANS? Sim. Além do que, a parametrização e o controle dos procedimentos que são feitos já diminuiu completamente o custo assistencial da cooperativa, inclusive entre os cooperados, ou seja, o custo baixou. A auditoria está sendo mais eficiente. Não, defensor público. Então, são ações conjuntas, né? Até porque o problema da Unimed, ele não é só referente à Unimed, ele é referente ao mercado também. O mercado de Manaus, Manaus praticamente depende muito da Unimed também. A Unimed é a principal pagadora dos serviços de saúde suplementar no Amazonas. Então, a rede precisa também se envolver nisso. A rede pública? Não, a rede assistencial, os hospitais que prestam serviços. Os credenciais, não só hospitais, os próprios cooperados também. Eles precisam estar envolvidos nesse processo. Então, o fato da Defensoria e do Ministério Público estarem preocupados com isso, mostra para o mercado local que eles também devem estar preocupados. Eles não podem tratar a Unimed como uma mera pagadora de serviços. Tem prestador de serviço que depende de 75% da Unimed, 75% dos ganhos é da Unimed. A Unimed fechar, vai viver de quê? Né? Até chegar uma outra operadora para conseguir pegar esse mercado da Unimed, ele fica sem receber nada. O doutor é o novo... É o jurídico, doutor. É o jurídico da Unimed. Doutor, os cooperados da Unimed, eles têm os médicos, né? Eles têm ciência que eles também têm responsabilidade? Olha, esse é um problema na Unimed de longa data, é um problema histórico. Pela natureza da cooperativa, muitos dos cooperados, creio eu, imagino que são meros prestadores de serviço da cooperativa e não sócios. Tá? Então isso é uma coisa histórica e aos poucos a gente vai tentando quebrar essa informação negativa e passar a informação correta para eles. Que eles estão inseridos intimamente na Unimed, eles não são meros prestadores, eles têm responsabilidade social. Porque uma cooperativa implica em uma divisão de responsabilidade entre todos os cooperados. Sim. Esse trabalho ele vai ser intensificado. Inclusive o Sérgio, o representante da ANS lá no Rio de Janeiro, fez questão de frisar que, dados os prejuízos que já tem, a própria legislação exigiria que houvesse rateio dos cooperados. Sim, eu já dizer isso. Quando há um problema financeiro em uma cooperativa, para que ela se recupere, se há esse fluxo de caixa negativo, essa coisa, os cooperados teriam que entrar, porque assim como eles usam a cooperativa para ganhar, eles também têm que participar da cooperativa no fomento dela. No negativo. Sim, claro. Na dificuldade. Sim, com certeza. Isso o rateio das perdas, né? Isso implica em um cooperado ter uma responsabilidade em não, desculpa se eu vou falar forte assim, que eu não estou me acusando nem nada, e um cooperado não sonegar talvez só informações e repasses.
Porque cada vez que ele deixa de registrar uma pessoa da Unimed, entendeu? Ele evita que ele está levando aquilo a um prejuízo. Aí vai amontoando, vem com prejuízo grande. Por isso que eu acho que talvez o médico, claro que o médico não tenha, eu, assim como eu não conheço nada de medicina, o médico também não tem a obrigação de conhecer as regras do direito, né? Sabe, eles falam, cooperativa é assim, isso aqui não é uma associação. Sim. E ainda assim, se fosse associação, ainda haveria responsabilidade. Isso aqui talvez não seja uma fundação, uma coisa, mesmo assim ainda vai atrás, em que a pessoa faz e não tem responsabilidade no que fez. Doutor Jesus? Só para fazer alguns termos comparativos. Em maio de 2016, foi aprovado um plano de saneamento. Exatamente em maio, o custo administrativo da Unimed era 25%. Portanto, tecnicamente, absolutamente em desacordo com as regras de uma empresa de grande porte, como é o caso da Unimed, acima de 100 mil usuários. Um outro ponto... Isso seria, doutor Jesus, interrompendo, desculpa, a taxa